Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, professora Adriana Herig Fagundes. Esse é o projeto Curmá, Sabedoria Revelada de Deus. E você é muito bem-vindo à nossa 13ª aula. Você que já é da nossa turma, você que já está inscrito neste canal, já sabe do combinado. Se você é novo, deixa eu te contar. São 5 a 10 minutinhos de aula para você aprofundar algumas noções bíblicas e teológicas. Você quer conhecer mais de Deus? Então se inscreve nesse projeto, participe destas aulas e compartilhe com aqueles que você sabe que se interessam pela palavra de Deus, pela vida em Deus, por aquilo que o Senhor tem a nos revelar. Amém? Nas outras aulas a gente falou sobre o Pentateuco, sobre os livros históricos da Bíblia e outras curiosidades. Na sequência dos livros bíblicos do Antigo Testamento, depois do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, e os livros históricos, que são os outros 9 que vêm na sequência, nós temos um bloco de livros que se chama livros poéticos. O que são esses livros poéticos, pastora? Esses livros poéticos são livros que têm uma tipologia, um gênero textual diferente. Que gênero é esse? É o gênero poético, o gênero que escreve em versos, e não em narrativa e não em prosas, mas em forma de poesia. Não é pelo conteúdo, não é um conteúdo poético, imaginário, ficcional ou inverdades e coisas irreais. Não, é pela forma, pelo estilo, pelo trabalho com as palavras, pela beleza deste texto, que ele é chamado de livros poéticos. Esse bloco de livros, na sequência, como eu falei, começa em Jó, começa depois de Esther, que é o último livro histórico do Antigo Testamento, e vem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses 5 são os livros poéticos do Antigo Testamento. E tem algumas questões bem legais para a gente entender desses livros, para que até no momento em que você for ler esses textos, você consiga dimensionar melhor o que o Senhor está nos dizendo com esses textos. A primeira questão é uma questão de estilo, se chama paralelismo. O que é paralelismo? Paralelismo são ideias paralelas. Além do paralelismo, a outra questão interessante que está junto com o paralelismo se chama dísticos. O que são os dísticos? São 2 versos. Então, de 2 em 2 é a forma como os livros poéticos são compostos. O interessante é que a cada dístico, a cada 2 versos, se encerra uma ideia. Então você percebe nos provérbios, por exemplo, que parece que de 2 em 2 linhas vai mudando o assunto e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Porque são dísticos. A cada 2 versos é uma ideia completa. E isso é muito comum nos livros poéticos. Amém? Então, quando você ler os livros poéticos, leia desta forma, entendendo que nem sempre é um texto corrido e um texto longo, mas são de 2 em 2 frases, 2 em 2 linhas, 2 em 2 versos, porque o verso é cada linha do poema. Outra coisa que é bem interessante, como eu falei para vocês, é o paralelismo. Paralelismos vem de paralelo. Então vem as ideias paralelas, uma após a outra, compondo também uma ideia. O primeiro tipo de paralelismo que nós encontramos muito na Bíblia se chama sinônimo. Ou seja, uma frase é sinônima da outra a seguir. Então eles falam uma ideia e a seguir, para reforçar aquela ideia, você tem o segundo verso no mesmo sentido. Por exemplo, Salmo 24:1, o que diz? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e o que nele habitam. Então você vê que são 2 frases, uma complementando a outra. A outra diz assim:
Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Então são ideias paralelas, de forma sinônima, de forma semelhante. O outro tipo de paralelismo se chama antitético. Antítese significa ideias contrárias, ideias opostas, digamos assim. E aqui, o paralelismo antitético, ele mostra justamente isso. Uma frase expressa uma ideia e a outra frase uma ideia contrária. Por exemplo, o realce que acontece, então, nesse texto é pelo contraste. E aqui nós temos Salmo 1,6, por exemplo. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Qual é a antítese? Qual é o paralelismo antitético que acontece nessas frases? Justos versus ímpio. Então, o dístico antitético sempre vai ter um versus o outro, uma ideia contrária à outra. Tudo bem? O terceiro e último tipo de paralelismo é o sintético ou construtivo. O que significa? Uma frase, um verso complementa o outro verso. Por exemplo, aqui, em Provérbios 15:17, melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Então nós vemos que nós temos algo complementando o outro. Provérbios 10:22, a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Amém? Então não são duas frases repetidas inteiras, mas há uma complementação, uma subordinação de uma para outra. O segundo período, ele é separado por vírgula e não tem toda a repetição. Olha só, como diz assim, ó, a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Então poderia ser, a bênção do Senhor enriquece, a bênção do Senhor não traz desgosto. E aí nós teríamos a repetição inteira dos dois versos. Mas como é sintético, como é construtivo, uma complementa a outra. Tudo bem? Esta é a nossa primeira aula sobre os livros poéticos. Na nossa próxima aula, na 14ª aula, nós vamos falar sobre um pouco mais sobre esses 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Jó. Se você gostou dessa noção, se você foi instruído por essa curiosidade, se isso vai mudar o jeito de você ler e ter uma revelação maior dos livros poéticos, compartilha, se inscreve no nosso canal, esteja conosco para nós podermos compartilhar contigo mais conhecimentos no projeto Corrumar. Muito obrigado por você estar conosco e te esperamos amanhã na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe, nos ajude a crescer, nos ajude a compartilhar para nós chegarmos logo aos 1000 inscritos e poder fazer live e você poder tirar suas dúvidas, você fazer os seus comentários em tempo real. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.